Ok, vamos esperar o pessoal chegar. Paulo César da Silva Saulo também chegar. Olá, 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 olá. Bom, chegou aqui. Ei, Diegão, Tássia, Pauleira. Só um segundo, pessoal. Esperando o PC da Silva Saulo. Olha aí! Olha o garoto aí. Querido Vida Louca Church. E aí, mano? Tudo bem aí ou não? Beleza, cara. Resistência sempre? É isso aí, o pessoal tá chegando aí, todos bem-vindos. É, é isso aí. O Diego falou saudades, eu não sei se é pra quem, mas eu tô com saudade dele também. Joana, beijos aí pra todo mundo, pro Samuel, pro Benja, pro Gui, pessoal de Portugal. É o seguinte, eu chamei um Vida Louca pra tocar uma música pra gente hoje, eu não sei se já tá em ordem aí, me avisa se tiver em ordem, que aí eu tiro o PC e chamo você enquanto isso. Ah, ou então melhor, a gente deixa pra frente, pode ser, Gu? Confirma pra mim aí. Bom, vamos lá, pessoal. O tema do nosso bate-papo de hoje é. Ô, Gu, você prefere agora ou prefere depois? Fala pro titio, o que você prefere? Que já que a gente é vida louca, a gente vai ter uma música vida louca hoje aqui. Pode ser agora então, Gu? Eu vou tirar o Tudo. PC e já coloco você. PC, até já. Pera aí. Até já. Vamos lá. Vamos deixar esse negócio mais animado aqui. Conectou. Ai, saudade, Hey! hein? É nóis, Corinthians. Vamos aí, pessoal. Eu desafiei o Gustavo aí para cantar uma música para nós. Então ele canta e depois o Paulo César da Silva Sauro volta com a gente. Bora lá, Gu. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Dizer que eu amo Legal, tô com vocês saudade. muito, tô morrendo de saudade. E a gente vai logo voltar a comer no Outback. Uh, Tô até emocionado, mano. Cara, de verdade. Bem-vindos todos aí e vamos louvar com o Gustavo. Amém. Essa música fala que Deus não desiste da gente, né? Uma música que a gente canta lá no CR, que é Celebrando a Recuperação. A gente fala que Deus não desiste da gente. Então, eu acho que é bem propício para o canal, né? Boa, boa. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Oh, oh. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Oh, oh. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste
conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Cara, saudade monstra de você. Cara, você sabe que eu te amo, né, mano? Deixa eu mudar de assunto, então. Na hora que a gente passar Tamo junto. por isso, a gente vai lá no VLC. Vamos lá, Vida Louca Church, mano. Ó, valeu. Muito Valeu, obrigado. valeu. Maravilhoso Tchau, tchau. ouvir você de novo. Tchau, te amo, mano. Também te amo. Vamos lá, cadê que eu vou botar agora o PC, um outro Vida Louca? Pô, bacana ver esse moleque tocar, né, gente? Saudade dele, velho. E essa música aí foi a primeira música assim que eu ouvi numa comunidade depois que eu virei Vida Louca. Primeiro encontro comunitário que eu fui com a minha família, o cara tocou essa música, cara. Então marcou muito assim a minha. Ô, quem tá aí? Tá tomando o quê, Paulão? Eu tô tomando cachaça aqui. Da Louca Church. Isso aqui é religião. Bora lá, fala, Lula, bem-vindo, mano. Pessoal, o tema do nosso bate-papo de hoje é vida, o que realmente importa. Beleza? O pessoal propôs alguns temas, Manuel, bem-vindo também. O pessoal propôs alguns temas, e entre os temas propostos, a gente acabou ficando com esse aqui, vida, o que realmente importa na vida. E eu vou fazer a introdução, quer dizer, depois dessa canção aí, eu confesso que eu fiquei meio chacoalhado, mano. Mas eu vou fazer uma introdução, aí depois o PC vai puxando por aí, a gente vai conversando, e vocês também. Aliás, é o seguinte, enquanto eu dou a introdução, depois o PC fala, e vocês já podem ir mandando para vocês o que realmente importa na vida. Aí a gente vai debatendo aqui, beleza? Então, eu queria abrir esse papo com Eclesiastes capítulo 2, que o Salomão, que era o cara, ele fala nesse capítulo do que não importa, né? Então, antes de falar do que realmente importa, eu vou falar do que não importa. E Salomão, Eclesiastes capítulo 2, diz o seguinte: eu me dediquei a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques, e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie, construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Ou seja, o cara fez projetos grandiosos, tá? O cara era o cara do real estate, construía, fazia e tal. E aí ele diz: comprei escravos e escravas, outros nasceram na minha casa, escravagista, miserável. Tive gados e rebanhos, mais que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Ou seja, o cara tinha bens imóveis, móveis e semoventes, o cara tinha um império debaixo dele. Aí a outra coisa que ele diz: juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias, contratei cantores e cantoras, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Ou seja, o cara tinha grana guardada, o cara era baludo, o cara fazia balada, entendeu? Chamava a banda pra tocar pro cara. Aí ele diz assim: tornei-me o mais importante de todos. Ou seja, o cara tinha status ainda. Ele era o cara do establishment. O cara. Então, ele diz assim ainda no versículo 10: tive tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer, a recompensa dos meus esforços. Aí ele conclui: mas ao olhar para tudo que eu havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Ou seja, o Salomão fala do que não importa na vida, que não importa você realizar projetos grandiosos, não importa o tanto de bens que você acumula, não importa se são bens imóveis, móveis ou semoventes, animais e tal, não importa a quantidade de funcionários que você tenha, não importa o quanto de grana você tem guardado, o quanto de grana você tem para prover, não importa o quanto você curte a vida, com balada, né, e tal. Diz também que não importa o seu status. O status quo também não é porcaria nenhuma. Isso não importa. Não importa você saciar todos os seus desejos do coração. Porque no final das contas ele fala o quê? Nada disso importa. Tudo isso é correr atrás do vento. Nada disso vale a pena. Beleza? Paulão?
eu falei um pouco do que o Salomão fala que não importa na vida. Tipo, o que importa na vida? O pessoal também pode mandar aí. Legal. Então, começar pela indagação, né? Por que esse tema, né? Por que vida, o que realmente importa? Bom, se a gente partir das palavras de Jesus, que ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vamos perceber a relevância profunda disso, né? Em especial, o que nós estamos tratando sobre a vida, o que realmente importa, não é? E Jesus, ao dizer isso, não é? Ele está dizendo o seguinte, o que ele está querendo dizer que com essa questão que ele é a vida? Não é? Ele está querendo dizer o que para nós? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele é a vida como caminho, e que a vida é esse caminho que vai explicitar a verdade. Só que o que acontece? Existe uma confusão que é causada pela religião, quando Jesus fala que é caminho, verdade e vida. Porque a religião vai ensinar e vai propagar a ideia de que a religião ela confunde caminho e ensina para as pessoas caminho como moral, verdade como doutrina, como dogma, e vida, que é o tema que a gente está tratando, vida como performance. Aquele tipo de performance que é o testemunho, né? O testemunho da exterioridade. Né? A vida como performance, a vida como testemunho da exterioridade se o cara, quanto tempo ele ora, se ele lê a Bíblia todo dia, se ele tem frequência assídua nas reuniões, nos cultos, se ele está na relação dos dizimistas, se ele frequenta atividades na igreja. Então, a religião confunde vida com essa performance eclesiástica, né? Inclusive, em algumas localidades, para fazer parte do Ministério de Louvor, tem que ter essa vida aí, né? Essa vida performance eclesiástica, senão você não faz parte da banda. Não pode. Não pode. É assim? Então, esse é um problema, é confusão. Só que a gente vai pensar em vida, pensar em Jesus, vida, da seguinte forma, que Jesus, quando ele fala que é vida, então, Jesus é para ser seguido na vida. E é na vida onde tudo acontece. E aí tem um momento também que Jesus ele fala assim que as minhas palavras são espírito e vida. Jesus usa muito o termo vida, demonstrando assim a grande importância do que realmente importa, que é a vida. E em uma de suas falas ele diz isso, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, se ele está dizendo isso, não é? O que Jesus fala é da Boa Nova, ele fala do Evangelho. Então, o Evangelho é espírito e vida. Ao mesmo tempo que o Evangelho é vida no espírito. Captou? E a partir do momento que se tenta confinar o Evangelho, que é espírito e vida, que tenta confinar o Evangelho a um código de doutrina, a preceitos, preceitos morais, aí o Evangelho deixa de ser vida e se torna simplesmente código, ele se torna letra. Deixa de ser vida, o Evangelho vai deixar de ser vida e se torna apenas um suporte técnico da religião. Só isso. Só isso. Portanto, a gente tem que pensar o seguinte, tudo o que vai contra a vida
não é evangelho de Jesus, mesmo que faça uso do nome de Jesus. Então, o que realmente importa no evangelho de Jesus é vida. É vida. Tudo gira em torno da vida. Não é? Jesus ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Tem outro momento que ele vai dizer, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então percebe a relação de evangelho e vida, o ensino de Jesus com vida, não é? Ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Então, a vida tem tudo a ver com a essência do evangelho. A lei de Deus é vida. A lei de Deus está intimamente ligada com a vida humana, com o gerar vida, com impulsionar a vida, com levar adiante a vida. É um contraponto total à morte e a tudo que gera morte e a tudo que propaga a morte. Muito bueno, muito bueno. A Amaranta comentou aqui agora há pouco o seguinte, que o que importa é estar próximo de Jesus, né? Que é isso que importa. E aí, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente conhece Jesus e vive o que diz o Salmo, inclusive, ó, provai e vede, quanto mais a gente prova, a gente degusta, experimenta dele, tanto mais a gente conhece ele, tanto mais a gente tem facilidade de entender como a gente materializa isso que realmente importa, que é a vida. Ou seja, o que eu acho? Que se o alvo da vida cristã é a gente parecer com Jesus, então assim, qual é a meta da sua vida cristã? Cara, a meta da vida cristã é você parecer com Jesus. A meta da vida cristã não é você ser financeiramente próspero, não é você ser curado, não é você ter casas, iates, carros, enfim. Não é você se tornar melhor do que outras pessoas, não é usar a religião para se desfazer de outras pessoas. Então, a meta da vida cristã é se parecer com Jesus. E quanto mais a gente se parece com Jesus, tanto mais a gente horizontaliza os valores do reino, que é o quê? Que é amar a vida, que é amar a gente. Bom, tem gente aqui comentando, vamos lá. O que importa na vida, vamos lá, sugestão do filme do Netflix, Talento e Fé. Segregação racial absurda, chega um pegador e muda a cidade. Passam a preocupar-se com o amor de Deus. Fato verídico, animal. Bacana, eu vou procurar esse filme. Ou seja, o filme também ecoa com isso que o PC está dizendo. O que importa na vida é tudo o que gera vida. A outra coisa, Paulo, que eu queria provocar com vocês. O pessoal pode também mandar o que para vocês importa na vida. A gente já mostrou aqui que, por exemplo, para Salomão, que era o cara, nada do que é material e nada do que é realização pessoal, ou seja, nada do que é para si mesmo, faz sentido na vida. No fim das contas, a gente vê que tudo isso é enfado. É só canseira. Então a gente já tratou disso e a gente apontou para o fato de que o que importa na vida é tudo aquilo que gera vida. Porque o evangelho é esse gerador de vida. E aí, a outra coisa também, eu estou a fim de falar do que não importa na vida. A gente vai descartando. É que Jesus mesmo ele diz o seguinte, para a gente não juntar tesouro na terra, onde é perecível. Não junta tesouro. Mas para juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Ou seja, Jesus disse que o que não importa na vida é você juntar aqui. Isso não tem a ver com você com você desprezar uma poupança que você pode fazer. Isso não tem a ver com você ser precavido financeiramente para prover para sua família. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Você deve ser um irresponsável. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que o desejo excessivo pela grana, a busca absurda pela grana, não é o que deve nortear a sua vida. Antes, você deve buscar tesouro no céu. E o que tem a ver a gente com tesouro no céu? Como que a gente tem esse tesouro no céu?
Isso tem a ver com o aprofundamento da nossa relação com Cristo, com o desenvolvimento de um caráter que parece com Jesus. Então, o que importa na vida também é a gente buscar se parecer com Ele, cada dia mais e mais. Eu não sei se o PC quer comentar algo sobre isso, e o pessoal também pode mandar aí, dizendo o que acham sobre o que importa na vida. Então, você falou o que você falou é importante, não é? Que o discípulo de Jesus, ele tem como alvo, parecer com ele. Do discípulo é Jesus, parecer com ele. E aí, só existe o evangelho como vida, porque o evangelho é vida. Então, o evangelho, ele só existe como vida. Por isso, o evangelho, ele não é conceitos. O evangelho não é teologia, não é filosofia. O evangelho, ele é para ser vivido. O evangelho é para ser encarnado. Por isso que Jesus, em alguns momentos, vai dizer, olha, vai e faz isso, vai e faz o mesmo, vai e procede assim. Jesus, ele é bem prático, porque o evangelho não é conceitos, o evangelho é vida. Entende? E à medida que a gente vai conhecendo Jesus, caminhando com Jesus, tem que se encarnar esse evangelho. Tem que trazer para a concretude da vida essa fé em Cristo, essa fé em Jesus. Ela tem que ter concretude na vida. Ninguém está vivendo na verdade do evangelho, na verdade de Jesus, se não der fruto do evangelho. Porque o evangelho é vida encarnada. Então, esse alvo que é Jesus, esse paradigma que é Jesus, quem nós estamos procurando imitar, nós temos que chamar essa vida do evangelho para encarnação em nós, de modo que a gente se torne esse evangelho ambulante na vida. Né? Isso aí. Boa. O pessoal pode mandar, tá? O que importa na vida. Eu tava pensando hoje sobre as parábolas, né? Do cara que encontra o tesouro no campo, do cara que encontra a pérola de grande valor. Essas parábolas estão no Evangelho, e ambos os caras, eles vendem tudo que tem para ter aquilo lá. Porque quando a gente realmente se encontra com o que faz sentido para a vida, com o que dá valor à vida, que é essa experiência pessoal com Jesus Cristo, a gente percebe que o valor maior da vida é essa relação com Ele. De modo assim que feliz é o cara que encontra na vida algo pelo qual vale largar tudo. Porque ele encontra o que importa na vida. Então, é o seguinte, porque assim, tem um livro de um cara chamado Eduardo Gianetti, chamado Trópicos Utópicos, que ele fala da desconstrução de tudo aquilo que a sociedade achou que seria fantástico nos tempos que a gente vive hoje. E de que nada daquilo pode satisfazer o nosso interior. Bom, já é dado que ganhar dinheiro não preenche a nossa vida. Se assim fosse, você não teria milionário depressivo se matando, adicto, enfim. Já é dado que bens materiais não conseguem preencher a gente. Já é dado que sucesso profissional também não consegue preencher a gente. De modo que, antes que seja tarde, antes que a gente perca a vida correndo atrás daquilo que não é importante a gente voltar o nosso coração para o que realmente importa. Como disse a Amaranta, de estar próximo de Jesus. E provar e ver o quanto Jesus é bom. O quanto essa relação com Jesus é boa na nossa caminhada. Então, assim como o cara que encontra um tesouro lá num terreno, e ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno e ter aquele tesouro, assim como o cara que encontra aquela pérola de grande valor, ele vende tudo para ir buscar essa pérola de grande valor, feliz é aquele que se encontra com essa experiência do reino, de quem é Jesus na sua vida, de modo que isso enche o seu coração ao ponto de
reconhecer que o valor maior é Ele, é a vida com Ele, e não tudo aquilo que a gente possa juntar no nosso bolso. Entendeu? Bom, vamos lá. Paulo, o que mais aí? O pessoal Sim, também pode comentar. Olha, o Evangelho de Jesus, ele reconhece o valor da vida humana. Não é? Jesus, ele veio e morre na cruz. Jesus deu a vida dele ali na cruz do Calvário. Não foi por sistemas políticos, religiosos, por nada parecido. Jesus deu a vida em favor de vidas. Então o Evangelho valoriza a vida. Jesus, você observa no desenvolvimento do ministério dele, que vida humana tem prioridade. Você vê que os embates que ele tem é porque ele está priorizando vida, colocando vida no seu devido lugar de valor. Não é? E falando do valor da vida humana, né, o apóstolo Paulo, mostrando que o Evangelho valoriza a vida, ele fala assim, lá em Gálatas 3:28, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que há em comum no judeu, no grego, no servo, no livre, macho, fêmea, não é? O que há em comum nessa diversidade que Paulo está falando aqui são vidas humanas. Então esse é o valor. O valor não é se a raça da pessoa, se é judeu, se é grego, não é a cor da pessoa, não é o gênero da pessoa. O valor está em ser vida, e vida humana. E o preço que foi pago por essa vida humana foi o preço do Filho de Deus, o Cristo bendito, Jesus, lá na cruz. Foi por isso que ele deu vida em favor de vidas. Boa, boa. O Serginho chegou com a gente aqui, e o Serginho, ele falou pra gente semana passada, na quinta-feira, de um livro do Paulo Brabo, em 6 passos, o que faria Jesus. Aí eu fiquei meio que curioso pelo livro, comprei o livro e li o livro. E aí o seguinte, Paulo, uma coisa que ele fala, cara, que é interessante pra caramba, assim, que ele trata em algum momento do livro um contraponto de Jesus com João Batista, né? Que enquanto João Batista é o cara que ficou no deserto, isolado e tal, Jesus foi o cara que foi pro meio da galera, né, cara? Que abraçava, que estava com o pessoal, que chorava, que o pessoal reclinava o ombro no peito dele, mulher de má fama lavando o pé dele, massageando o pé dele e tal. Então que ele era esse cara assim, que gostava de gente, gostava de vida, que curtia, que encarnava isso aí. Eu achei bacana e eu recomendo o livro que o Serginho sugeriu pra gente semana passada aí, cara. Vamos lá. Aí a Beatriz pergunta aqui, e o que fazer quando a proposta de vida do outro vai contra a nossa vida? E aí, Paulo? O que fazer quando a proposta de vida do outro vai contra a nossa vida? Então, é que o Evangelho, o que ele vai ser? O Evangelho, Ali, ele, independente da ideologia alheia, o Evangelho, ele sempre parte de mim para o outro, não do outro para mim. Não é isso? Sim. O Evangelho como vida, como encarnação, porque o Evangelho como vida encarnada, o Evangelho como vida, ele gera amor. O Evangelho como vida, ele vai trazer os nexos para a própria vida. O Evangelho como vida é o que torna a vida coerente. Então, o Evangelho como vida, ele deve ser encarnado. E o Evangelho
é de mim para o outro. É de mim para o outro. Não é isso? Mesmo que o outro ele seja contra o princípio da vida, que é o Evangelho, eu vou continuar valorizando o princípio de vida do Evangelho. Não é isso? Porque parte de mim para lá, não de lá para cá. Não é o outro que vai influenciar a minha encarnação do Evangelho, a minha vida no Evangelho. Mas é daqui para lá. Não é isso? E aí, o que Jesus tentou fazer no seu tempo? Não é? Falando do Evangelho, propagando o Evangelho. Ele foi propagando, mesmo tendo aqueles que tinham princípios antagônicos, princípios que iam contra, ele continuou, porque era dele para lá. E como que ele fez isso? Como que ele soube lidar? Como que ele agiu com o contraditório, com aqueles que tinham contraditório no que diz respeito a esse princípio do Evangelho que é vida? Ele continuou sendo quem ele era, falando do Evangelho como ele era, vivendo o Evangelho como ele era, não é? E sendo resistência, né? Propagando essa vida. Sendo resistência propagando essa vida. Eu não me lembro quem disse, eu não vou recordar quem é o pensador que disse. Ele Mano, se você não lembra, ninguém lembra, velho. Ele que disse o seguinte. Não lembra, ninguém lembra. Ele disse assim: ideias a longo prazo vence tanques e armas. Captou a ideia? Sim, olha que interessante. Isso tem a ver com o Evangelho, cara. Ideias a longo prazo vence armas e tanques. Como que você vê Jesus, por exemplo, nos Evangelhos, quando havia o contraditório, o contraponto ao que ele pregava, ao que ele vivia, no que tange ao valor da vida, você vê Jesus reagindo violência com violência? Não. Você vê ele sendo uma resistência ativa, mas sempre mostrando a coerência do Evangelho. Não é isso? Ideias a longo prazo vencem tanques e armas. Então, a ideia, vamos chamar assim, do Evangelho, atravessou séculos. Não é isso? E nós estamos aqui no século 21 falando das ideias dele. Ao passo que, por exemplo, o Império Romano, no qual ele viveu pontualmente na história, cadê? Ao passo que o grupo, a instituição religiosa que girava em torno do templo ali de Jerusalém, que foi um contraponto ao princípio de vida dele, de maneira violenta, sumiu. Cadê? Aonde está? Anos 70 depois de Cristo, com o general Tito que invade ali, dissipa tudo. E, no entanto, as ideias, o Evangelho como esse princípio, vida e ideia, atravessou os séculos. Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Evangelho parte de mim para o outro, não do outro para mim. Entendeu? Você vê na história, por exemplo, homens que foram resistência ao contraditório de uma maneira sem violência. Por exemplo, Gandhi, não é? Na Índia, como ele faz a resistência à opressão dos cristãos ingleses? Pacificamente, mas ele foi resistência. E o impacto disso? Profundo. Martin Luther King, como que ele faz? Como que foi a resistência dele? Foi uma resistência forte, contundente e pacífica. Ele não parte para a violência. Então, ideias a médio e longo prazo vence
tanques e armas, ou seja, vence a violência, vence o antivida, entende? Isso que eu quero dizer. Sim, sim. Eu acho que é importante pontuar também o seguinte, que quando a gente vive esse evangelho e pratica esse evangelho, a nossa própria postura e a nossa própria defesa de vida é denúncia contra os anti-evangelhos. Os anti-evangelhos. A nossa própria postura é denúncia contra. Tá certo? E aí, aquele que tem a consciência do Evangelho de Jesus Cristo e que se diz discípulo de Jesus Cristo, a sua própria postura é denúncia e é resistência. Ok? Mas também essa denúncia e essa resistência, o que rola com ela? Ela gera em nós, ela gera para nós retaliação. Tá certo? Então, a gente não pode achar que a gente... Não, eu sou idealista do evangelho do reino. Cara, bom, basta você defender o evangelho em rede social e você é xingado de comunista. Não, xingado é chamado de comunista, chamado de socialista e xingado por outros nomes. Então, o próprio Jesus, quando ele ensina o Sermão da Montanha, ele fala assim, que espera que a comunidade do reino, que essa comunidade do reino seja uma comunidade de gente misericordiosa, de gente que tem fome e sede de justiça. E quando Lucas fala desse fome e sede de justiça, ele aponta mesmo para a questão de justiça social. Lucas aponta para isso. Jesus, ele diz que espera que a comunidade do reino seja uma comunidade de pacificadores, uma comunidade, enfim, ou elogiado, né, Bia? Uma comunidade de gente que encarne e produza vida e com o seu comportamento denuncie o que é antivida. O que acontece? Na sequência desse ensino, Jesus diz assim, e bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, quando por serem misericordiosos, por serem pacificadores, por serem limpos de coração, por terem fome e sede de justiça, por chorar com quem chora, por ser manso. Então, bem-aventurados são vocês quando, por serem assim, vocês forem perseguidos e mentindo, disserem toda sorte de injustiça contra vocês. Ou seja, quem vive essa postura do evangelho, e que é uma postura que denuncia o que é antivida, se prepara, meu amigo, que o resultado disso é ser perseguido. Mas quando isso acontece, a gente tem que lembrar também que o mesmo Jesus que diz o seguinte, vive o evangelho, denuncia o que é antivida com a sua postura, você vai ser perseguido, você vai tomar sarrafo. Ele diz também, alegrai-vos e regozijai-vos, porque também fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Eu só queria fazer um adendo aqui que o pessoal está comentando. Quando eu falei sobre ser xingado de comunista, eu não quis dizer que ser comunista é uma coisa pejorativa. Cada um entende o que é. Da mesma forma como chamar de gay não é xingamento. Tá certo? Então eu só queria fazer um adendo aqui. Assim, você ser chamado e ser xingado de outras coisas. Por exemplo, quando me xingam de pastor evangélico, eu fico quieto. Pode falar, PC. Quando você falou aí, né, que Lucas fala de bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, né? E tudo tem a ver com essa questão realmente social. Só que o pessoal hoje, né, qualquer coisa que você fala, como você disse aí, que diz respeito a ir contra a desigualdade, os direitos, né, do indivíduo pobre, né, qualquer coisa que se volta para a justiça social, né, para a igualdade, a equidade, o pessoal, os críticos chamam fala que tudo agora é marxismo cultural, não é? Então, assim, qualquer coisa que você fala nesse sentido de justiça,
de fazer o bem, de construir o bem na vida. Não é? O pessoal fala, aí lá vem ele com marxismo cultural. Não é? E se você olhar para Jesus com sinceridade, né, você vai ver Jesus fazendo o bem. Você vai ver Jesus na vida, propagando aquilo que realmente importa, que é a vida, que é o bem, que é gerar vida. Não é? Gerando justiça, trazendo equidade. Não é? E isso não é marxismo cultural, coisa nenhuma, é simplesmente a vida do evangelho, né? Não é isso? Não é? E outra, é o seguinte, os caras que acham que esse discurso pró-vida, pró restabelecer a dignidade daquele que perdeu dignidade, pró suprir a necessidade do necessitado, quem acha que isso é discurso marxista, que é discurso comunista, socialista e tal... Marxismo cultural. Marxismo cultural, aí o pessoal me chama de socialista de iPhone. Eu falo, beleza, capitalista sem capital. Eu também não tenho iPhone. Então, assim, esse pessoal que rotula dessa forma, o que acontece? Cara, se esse pessoal for ler a Bíblia, vai cortar os pulsos. Porque se você for ver o ano do jubileu, se tem algo mais trash que aquilo ali, eu desconheço. Por quê? O ano do jubileu fala assim, ó, perdoa a dívida de todo mundo. Quem perdeu suas terras vai reaver. Quem é escravo vai ser liberto. E aí, o ano do jubileu, cara, coisa mais absurda que essa não tem. Quem lê o livro de Atos e entende o que acontece ali, também vai cortar os pulsos. Porque no decorrer da história, a proposta de Deus não é só separar um povo para si, chamar um povo para ser seu, e que viva essa ética do reino, manifesta no Sermão do Monte, onde não basta você dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, se você não amar o próximo como Jesus amou. E também, se você diz que ama a Deus e não ama o próximo, e amar o próximo com todas as implicações desse amor, cara, você é um mentiroso. Então, assim, as pessoas que lidam com isso são pessoas que, primeiro, que não conhecem história, são pessoas que não leem, e pessoas que não leem a Bíblia. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. Já vi muito evangélico jogando a cartola do marxismo cultural. Cara, então, vamos dividir assim, os evangélicos dos discípulos de Jesus, né? Uma coisa é diferente da outra. Pessoal, temos 15 minutos aí, o que realmente importa na vida. Se alguém quiser comentar, pode mandar pra gente aí, que a gente tá para discutir de fato, tá certo? Cadê? Paulão, pode falando aí, que eu tô vendo. Você também comentou essa questão, né, do bem-aventurado, né, aquele que, por causa do meu nome, sofrer perseguição, né? A gente já comentou numa outra live que ser testemunha de Jesus já está implícito o martírio. Não é? Porque ele falou, vocês serão minhas testemunhas. Então Jesus já está falando, olha, você ser testemunha minha, ser testemunha da vida, na vida, você tem que estar preparado para o martírio. Já está no pacote essa realidade da perseguição. E quando isso vai acontecer? Quando você seguir piamente Jesus. Quando você encarnar o Evangelho conforme Jesus, o próprio fato de você viver e encarnar o Evangelho, você vai demonstrar que você está contra todo tipo de injustiça e todo tipo de preconceito. Porque qual é o valor do Evangelho? O valor do Evangelho é o valor da vida humana, não é isso? A despeito de raça, a despeito de cor, a despeito de gênero. O valor do Evangelho está no valor da vida humana, que foi pela vida humana que Jesus deu a vida. E quando você encarna o Evangelho e vive o Evangelho conforme Jesus, você já nesse estilo, nesse modo de vida, nessa proposta de vida,
do Evangelho, você naturalmente, você já é um contraponto ao preconceito, você já é um contraponto ao racismo, ao xenofobismo, não é? A xenofobia, a todo e qualquer tipo de discriminação e de desvaloramento da vida humana. E só o fato de você ser o contraponto a isso, você já está sujeito à perseguição e sujeito a martírio. Por isso que Jesus fala assim, olha, eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, o Evangelho, como vida, ele não pode ser vivido à moda contemporânea Nutella. É isso. É isso. Deixa eu ler aqui um comentário também que está dizendo aqui, ó, que nós cristãos tendemos a achar que a violência não resolve. Eu até defendo isso. Porém, há pessoas sendo oprimidas e assassinadas há séculos. Chega um momento que elas precisam ser ouvidas. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. E eu confesso que o meu lado Martin Luther King às vezes vira Malcolm X. Entendeu? Mas o que acontece é que, assim, eu até comentei, não sei se aqui, não sei por rede social, que é o seguinte, que a nossa oração deve ser para que o ódio, ele não contamine o nosso coração. Porque o ódio é o estilo de vida deles e não o nosso. Essa é uma coisa. A outra coisa é que o nosso papel precisa ser o quê? Ser uma voz profética. Inclusive, fazer igual o Bonhoeffer fez. O Bonhoeffer era um cristão que foi bater de frente com Hitler. Ele foi assassinado por isso. Então, de dizer que as igrejas que apoiam esses movimentos anti-vida não são igrejas de Jesus. Que os que se dizem pastores, mas que apoiam a opressão, a humilhação, a exploração, não são pastores de Jesus. Que o fato de se fazer em nome de Deus não quer dizer que se faz em nome de Deus, às vezes se faz em nome do diabo. Tá certo? Então, a gente tem que ser voz profética e ficar batalhando e vai sofrer por isso, mas não entrar na deles, porque o ódio tem a ver com eles, não tem a ver com a gente. E também tem mais... será que se alguns tivessem reagido... Opa! Tô ruim aqui. Será que se alguns tivessem reagido de outra maneira nos Estados Unidos, o policial que assassinou o George Floyd não continuaria sendo indiciado como homicídio culposo? Talvez, na verdade, assim. Eu acho que a gente tem que ser voz profética, mas não entrar numas de tentar pagar o mal com o mal. E eu vou abrir meu coração para vocês, cara. Aqui em casa eu fico vendo full time esse movimento nos Estados Unidos e as coisas que acontecem aqui no Brasil, e aí eu digo assim, eu sou contra a violência, mas às vezes, cara, eu tenho vontade de que esses caras se caguem de medo para ver se esses caras reagem. A vontade, como eu disse, é que o meu Martin Luther King, ele quer virar o Malcolm X, cara. E a outra coisa, por exemplo, racismo, cara. Cara, cada vez que eu penso nisso, eu só lembro no refrão da música do Djonga. Fogo nos racistas, pra vontade de tacar fogo nesse pessoal. A minha vontade é de mandar tacar fogo. No entanto, o evangelho que eu creio e o modus vivendi do Jesus que eu resolvi seguir me diz outra coisa, cara. É punk, mas eu acho que é isso, entendeu? O ódio, eu vou repetir. A gente tem que orar para que o ódio não domine o nosso coração. Porque o ódio é o estilo de vida deles e não é o nosso. E tem mais uma coisa, tá? No Evangelho, no decorrer da história, na história bíblica, Jesus, Deus, escolheu um lado. E o lado que ele escolheu é o do oprimido. Sempre. Sempre. Marca aí. Sempre o lado do oprimido. A minha esposa já mandou aqui. Paz. Ela sabe que eu fico pistola com esse negócio. Paulão, e aí? O Ale, quando eu falei essa questão, né? Ideias vencem armas e tanques a longo prazo. Isso é fato. E o evangelho é assim. Por exemplo, a gente vive no Ocidente o regime democrático, não é? Uhum. Não é isso?
É do demônio? É democrático. E a democracia ela é feita de 3 dimensões. Quais são elas? Acho que dá tempo de eu falar rapidinho. Tem quantos minutos? Dá. Então a Tem. democracia é Tem feita mais. Tem mais. ela é feita de 3 dimensões. Ela é feita de votos, direitos e razões, não é? A democracia ela é feita de votos, ela é feita de direitos, não é? E ela é feita de razões, ok? E aí o ponto que eu quero chamar a atenção da democracia, que é feita de votos, de direitos, né? A Constituição, e é feita de razões. Por quê? A democracia ela é deliberativa, ela trabalha essa questão. O elemento central na democracia deliberativa é a razão, ou as razões. Então, na democracia deliberativa, o elemento central são as razões, certo? Ok? E se é as razões o elemento central, então ela tem como elemento central o debate público, a capacidade de trocarmos argumentos e disputarmos o melhor argumento para prevalecer no espaço público. Perfeito? Então a democracia como razão, ela tem esse viés, ela tem esse elemento. Portanto, é uma disputa que não é eleitoral e nem disputa de forças, é uma disputa de ideias. Então, dentro da democracia, na democracia que tem essa dimensão das razões, então, nela existe a disputa de ideias. Nós estamos dentro de um regime democrático. O Ocidente vive a democracia. Então, essa dimensão das razões tem que ser aplicada e vivenciada, né, na democracia, que é o regime que nós estamos. O embate de razões, de ideias, de argumentos. E a democracia, ela propicia que o embate, a discussão, o conflito seja institucional. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. No regime democrático, ele não é ausência de conflito, ele tem um conflito. Só que a democracia proporciona o conflito institucional, o conflito de razões, de argumentos, entendeu? Para prevalecer a ideia, o argumento. E aí o elemento central, aí então são as razões. O protagonista na democracia, nesse elemento central, aí o que são as razões, os protagonistas são a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? É professores, juristas, sindicatos, imprensa. Então, esse pessoal tem o protagonismo na democracia, nessa dimensão das razões, cujo elemento central são as razões. Então, os protagonistas é o pessoal que tem que argumentar, que tem que propor a ideia, ter o embate das ideias. É assim. Assim o Martin Luther King procedeu num regime democrático. Houve o conflito de ideias, não foi isso? E é necessário. Não houve armas. Mas é o seguinte, vamos lá, o Serginho até comentou o fato do seguinte, assim, não, é que eu vi até um meme com relação a isso, dizendo assim, cuidado com a propriedade privada e tal, aí tá embaixo a foto de Jesus virando a banca lá no templo e tal. É um bom papo para ter depois. Agora, o pessoal comentou aí que a gente vive um regime democrático, pelo menos por enquanto. Infelizmente, é isso, por enquanto. Agora, de onde nasce o apoio a esse estilo de governo antidemocrático? Qual é o ambiente em que você, Paulo, começou a ver primeiro o seguinte: eu falo e você ouve. Eu sou a autoridade máxima.
aquele que não reza na minha cartilha não pode ficar na minha comunidade. Aquele que pensa diferente de mim é inimigo. Cara, isso é a cara de boa parte da igreja evangélica brasileira. Exatamente. Porque é o seguinte, a igreja evangélica brasileira, e assim, de um modo geral também, parece-me que fora também é assim que a banda toca, quando você deixa de ser dela, você passa a ser inimigo dela. Quando você pensa diferente dela, você passa a ser inimigo. Então, esse debate de ideias, a falta desse debate, ou desprezo pela falta... Esse debate não se tem em boa parte das igrejas evangélicas. Você sabe por quê? Boa parte. Por quê? Porque é uma espécie de feudalismo. Exato. Agora, então, por que essa igreja evangélica brasileira apoia o estilo de governo que a gente está vendo surgir agora? Então, assim, se você me questiona, é cala a boca. O cala a boca na igreja, assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. É absolutismo. Isso que você falou, então, assim, um pontinho, isso que desencadeou, por exemplo, a Revolução Francesa, porque havia o casamento do absolutismo na França do rei acasalado com o poder eclesiástico que era a igreja. Então, essa associação que você faz é perfeita. É isso. Então, assim, o que eu vejo hoje e o modo como o nosso mandatário maior trata aqueles que são diferentes dele é parte do que se vê na igreja evangélica. É o que muitos pastores fazem, que andam com ele então. E que fazem com as pessoas que o seguem, né? Eu sou um tipo do Senhor, cala a boca. Cala a boca, é isso aí. Essa live merecia mais de 1 hora. Infelizmente, isso. Cara, então, é isso. Porque depois tem novela e tal. E aí, segunda-feira, às 8, a gente volta por aqui. Então é o seguinte, ó. A gente tem que se atentar de que o que se vê como mandatário da nação é o que se replica há anos dentro de muita comunidade evangélica. Tá certo? Então, esse tipo de... Tá certo, sai de mim, tá certo. Então, esse tipo de coisa a gente tem que denunciar. Pessoal, tá acabando o tempo. Tá não posso nem rir. Me dizem aí. Ai de quem tocar nos ungidos do Senhor. Tá? É uma papagaiada isso, viu, Brett? Olha o que eu achei aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Ó. Nossa, que heresia isso aí. Você é louco. Apaga PC São Paulino, mano. Ó. Passou René Maru no cabelo. É o seguinte, hoje o Gustavo começou com a gente, tocando, e aí eu acho que segunda-feira pode ser de novo. Não é não, PC? O que você acha? Tranquilo. Pode ser, Gu? Sim. Bom, o Serginho, e nisso os líderes... Cadê? Os líderes se acham autoridades por Deus para fazer o que querem. É triste, mas é isso. Os caras fazem o que querem. Beleza, pessoal? Deus abençoe. O tempo já está dando, qualquer hora cai. Ô, Gu, segunda-feira rola de novo ou não? Hein, Gu? Fechado? Legal, então. Fechado. Foi muito bom ouvir você cantar. E nós somos... Não deixemos de praticar o bem. Edinaldo, legal que você ficou com a gente aí hoje, tá certo? E vamos orar porque tá triste. 1.300 pessoas por dia morrendo, cara, não dá pra gente se conformar com isso. Ideias vencem armas e tanques a longo prazo. É isso aí, o Diego falou que foi o Barroso que fez. Gente, pela vida... pela igualdade, pelo respeito ao diferente, pelo evangelho, pelo amor. Serginho, beijos. Roseli, depois você vê lá na timeline. Deus abençoe vocês, pessoal. Edinaldo pode cantar também. É nóis. Valeu, Camila. Valeu, pessoal.